Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre um livro, uma obra que eu particularmente não li, mas que eu vi sendo postado pela Paula Marisa, e ela faz uma resenha desse livro, e é a partir da resenha dela que eu vou falar alguma coisa, e sempre me referindo muito mais à Paula Marisa do que à própria autora do livro A Falácia Socioconstrutivista, porque eu não li, não sei o conteúdo, não sei como ela coloca essas questões no livro. Eu sei como, enviesadamente, a Paula Marisa pega alguns temas que são abordados no livro, e é a partir disso que eu vou aqui fazer esse vídeo. Primeiro, ela começa falando já logo de cara, né, que o Paulo Freire com esse livro, com a falácia socioconstrutivista, ele se torna, ela sempre chamava ele de um lixo, né? Agora ele se torna um lixo cientificamente comprovado. Pelo contrário, as neurociências, que é o que ela vai falar ao longo do vídeo, de maneira alguma refuta Paulo Freire. Pelo contrário, até o endossam, né? Não há nada comprovado neurocientificamente que venha a desqualificar, desconsiderar ou mostrar, provar que Paulo Freire é educativamente ou educacionalmente ineficiente. Não há nada disso, até porque tem o Noam Chomsky, né, que é um dos maiores filósofos da linguagem vivo e que vai abordar justamente a questão das neurociências. Ele faz um diálogo de filosofia com ciência e com as neurociências. Ele defende a questão de que a linguagem é inata, pelo menos as estruturas e a capacidade de se comunicar linguisticamente ela é inata. Claro que isso não tem nada a ver com Paulo Freire, mas aqui já mostra que ela está um pouco equivocada em vários pontos. Porque é isso quem vai defender, o que vai defender. Por exemplo, a linha de Piaget, que ela questiona, ela faz uma confusão de Piaget com Vygotsky, que são duas posições completamente diferentes, porque o socioconstrutivismo, o próprio nome já diz a questão seguinte, que a linguagem ela é construída socialmente. Como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende segundo o socioconstrutivismo? O aprendizado se dá em âmbito social. A própria linguagem ela se dá em âmbito social. Você não aprende a falar e a escrever sozinho, ninguém faz isso. Se uma criança, um bebê for deixado isolado, ele não vai aprender a desenvolver a linguagem, né, a escrita, a comunicação. Ele vai se tornar uma besta, uma fera, um animal irracional, porque ele não vai conseguir nem pensar, porque a gente pensa não só através de imagens, mas muito mais por palavras, pela própria linguagem. Então é necessário a sociedade, o contexto social, o convívio social, para que a gente desenvolva algumas habilidades, como a habilidade da linguagem, aprender a falar, a linguagem verbal, que ela vai falar depois aqui, e a linguagem escrita também, se aprende socialmente, na interação social. Ninguém aprende isso sozinho, então não é inato, não é algo inato, apesar de que as estruturas para a capacidade de aprender, elas já estejam conosco, né? Mas se você não as desenvolver interacionalmente, ou seja, em sociedade, isso não vai ser possível. Já ela depois vai falar um pouquinho sobre os métodos de alfabetização, de analítico e sintético, e a própria autora, eu acho que ela usa, se ela tiver feito isso conforme a Paula Marisa apresenta lá, analítico vem de análise, quer dizer dividir parte por parte. Então, teoricamente, o analítico que é aquele que vai da parte para o todo. Você vai analisando parte por parte até chegar numa conclusão geral. Esse é o juízo analítico, que vem desde o Kant. O Kant tinha falado isso lá no século XVIII, na sua teoria do conhecimento. O método analítico é aquele conhecimento que vai de parte por parte. A própria Descartes também falava isso, né? A partir das partes você conhece ou chega no todo, juntando as partes ou conhecendo parte por parte. Já o sintético é quando você junta tudo, junta todas as partes e vê como é que elas funcionam juntas, né? Mas ela propõe ali, como o método de análise da autora do livro, que eu não vou citar aqui, porque eu nem anotei, mas ela diz que o método de análise da autora do livro ela vai colocar a análise como se fosse do todo para as partes e o sintético como se fosse das partes para o todo. E aí, para defender, no final das contas, o método fônico-silábico. É isso que ela quer defender, aparentemente, a autora, segundo mostrou a Paula Marisa, porque o vídeo fica um pouco confuso nessas partes. Ela até parece que não entende bosta nenhuma do que ela está falando, né? Ela vai falar da Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro, uma grande educadora brasileira, eu tenho uma obra dela em breve, não sei se eu já fiz algum vídeo sobre ela aqui, mas eu tenho a coleção Educadores do MEC, e a Emília Ferreiro tem a obra dela. Não sei se eu já postei vídeo, se eu não postei em breve eu vou postar. Sobre ela, sobre Emília Ferreiro, ela que estudou com Piaget e traz o método ou o conhecimento, a teoria piagetiana
para ser, de alguma maneira, implantada no Brasil. E aí ela confunde no vídeo inteiro, a Paula Marisa, não sei se a autora do livro confunde Piaget com Vygotsky. O Piaget ele tem uma análise mais centrada no indivíduo. Ele vai falar das fases do desenvolvimento humano do indivíduo. São 4 fases, segundo o Piaget, que todos os indivíduos, aí essas fases são universais, e depois a neurociência vai falar na frente que a neurociência vai e comprova isso aqui, mas aí como ela não sabe o que o Piaget falou, não sabe o que o Vygotsky falou, ela vai contra, né? Porque não estudou. Então o Piaget tem uma análise mais voltada para o indivíduo, e é um construcionista, para ele é um indivíduo que constrói isso, mas ele constrói como? Ele constrói de forma gradativa, de acordo com os seus desenvolvimentos também inatos, ou da sua própria natureza, da sua própria condição biológica. Até ele vai falar das 4 fases do desenvolvimento humano, do conhecimento, do aprendizado humano. A primeira fase é a sensório-motora, quando você aprende a usar os sentidos visão, audição, tato, paladar, olfato, e começa a desenvolver também a coordenação motora, né? Usar os braços, os pés, se equilibrar, ficar em pé, andar. Isso vai até os 2 anos. É a primeira fase de aprendizagem do ser humano. A segunda é pré-operacional. É uma fase ainda em que o indivíduo ainda não tem muita autonomia, ele depende muito do exterior para ele poder se formar, para ele poder aprender, para ele poder se desenvolver. Ele ainda não é capaz de fazer operações, nem operações concretas ainda. Por exemplo, juntar um objeto com mais outro e chegar aqui. Então, eu tenho 2 objetos. Ele começa a aprender isso. Essa fase pré-operacional vai até os 7 anos. A partir dos 7 anos, dos 7 aos 11 anos, ele começa a operacional concreta. Eu consigo fazer operações, mas com coisas concretas. Eu consigo juntar isso aqui com isso aqui e ver que isso aqui são 2 coisas, mas que também são objetos distintos. Isso aqui é uma caneta e isso aqui é um fio dental. Então é a fase do operacional concreto, e a última fase, que é a fase formal, que é a partir dos 11 anos que você começa a desenvolver as operações formais. E aí você consegue desenvolver principalmente no campo da aritmética, da matemática, da geometria, e aí fazer as contas de cabeça e fazer as coisas sem necessitar de objetos concretos ali para estar desenvolvendo o seu raciocínio, a sua aprendizagem. Isso aqui é do Piaget, e é isso que a Emília Ferreira trouxe. E ela vai confundir Emília Ferreira com Paulo Freire, Piaget com Vygotsky. Ela faz um samba do crioulo doido nesse vídeo, e que são coisas distintas. Existe um tripé na pedagogia que se ensina nas universidades brasileiras. É um tripé que são os clássicos da pedagogia da atualidade, recentes, né? Um deles é o Piaget, que fala sobre essas fases do desenvolvimento humano, da nossa aprendizagem. Tem o Vygotsky, que tem a sua teoria socioconstrutivista, que vai dizer que nós construímos o conhecimento, mas é na interação social. Isso é um pouco parecido com o que defendia o Paulo Freire, aprende sozinho, ou seja, não sou eu que ensino para você, eu não passo conhecimento, você não é um vaso vazio que eu vou ter que encher com o meu conhecimento. Não? Ambos aprendemos na interação uns com os outros. Era o que também defendia o Vygotsky. E tem o Wallon. Assim como tem na sociologia também, nas ciências sociais, o tripé lá. O tripé da sociologia é o Marx, Durkheim e Weber. Tem o tripé da pedagogia, que é o Piaget, Vygotsky e o Wallon. O Wallon já defende uma posição mais dialética, ele vai tentar fazer uma síntese entre o pensamento de Piaget e o do Vygotsky, juntando o indivíduo e o social e mostrando como existem parâmetros universais do indivíduo que vão proporcionar ele o conhecimento, mas também esse conhecimento não vai se desenvolver jamais se não houver uma interação social, é o que defende basicamente o Wallon. E o Paulo Freire defende a pedagogia do oprimido. Segundo ele, existe um sistema educacional criado para oprimir as pessoas, onde o aluno é visto numa educação bancária como um vaso vazio onde tem que se depositar. Essa educação bancária, você deposita algo nele, ele tem que fazer com que esse conhecimento renda, se frutifique. Mas, segundo Paulo Freire, a educação para a autonomia não é aquela que coloca o outro numa condição de submisso, de subjugado, e essa educação que treina muito mais para o mercado do trabalho do que para a vida. Não faz com que o indivíduo consiga desenvolver uma existência autônoma, mas uma existência dependente, submissa, subjugada, e educa justamente para o mercado de trabalho, para fazer com que o sujeito saia de lá um empregado perfeito. Mais ou menos isso que o Paulo Freire defendia na sua pedagogia do oprimido e na sua pedagogia da autonomia, para que as pessoas possam pensar por si mesmas, né, não deixando de levar em consideração a influência social, não deixando de levar em consideração vários aspectos da sociedade que acabam influenciando também na nossa individualidade, na nossa maneira de ser.
E um dos autores citados subscreve a educação por ciclos, que ela vai criticar, que a autora do livro parece que critica, e que a Paula Marisa também critica. A educação por ciclos tem um ciclo da alfabetização, que é do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, e aí depois vai indo por ciclo, né? Tem o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e o outro ciclo é o ciclo do ensino médio, de 1º a 3º ano do ensino médio. E nenhum deles também prescreve ou subscreve a progressão compulsória, ou seja, que ninguém deve repetir de ano. Essa progressão compulsória que obriga os professores a passarem de ano. Isso aí não vem nem da Emília Ferreira, nem do Piaget, nem do Vygotsky, nem do Paulo Freire. Se o indivíduo não aprende, você tem que criar instrumentos e metodologias que vão oportunizar a ele a capacidade ou o aprendizado. É isso o que defende a maior parte desses autores aqui que eu citei até agora. Emília Ferreira, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, nenhum deles defende isso. Se não aprendeu, você tem que jogar para frente, vai jogando para frente, que é o que acontece hoje na educação, infelizmente. Mesmo não tendo aprendido, o aluno passa de ano, porque ele passa pelo ciclo, ele passa daquele ciclo que é a alfabetização, 1º e 3º ano. Se ele não foi alfabetizado, ele sai de lá sem ser alfabetizado e vai passando para frente. E os professores vão empurrando, porque geralmente esse aluno é um aluno problema disciplinarmente, né, ou outros tipos de problema psicológico, psiquiátrico, né, ou às vezes ele fica muito isolado na sala, não interage, completamente apático. Ele deve ter algum outro tipo de problema, mas que não foi identificado, porque não tem psicólogo na escola, não tem psiquiatra, e não tem ninguém que possa diagnosticar qual que é o problema daquele aluno que não aprende e também não interage. Porque tem aqueles que não aprendem, mas interagem, e interagem de forma negativa, conseguindo fazer com que a sala se transforme no inferno. Uma figura, um aluno só agitado e indisciplinado, ele consegue atrapalhar uma sala inteira, porque ele faz um movimento, ele vira uma liderança dentro da sala. E leva outros que até num primeiro momento poderiam estar interessados em estudar, ou poderiam ficar ali quietos e prestando atenção na aula. Ele consegue tirar esses alunos do sério e atrair todos eles, chamando a atenção de todos eles. Então tem essa questão aí, nenhum desses autores subscreve isso, parece que ela fala que subscreve, a autora também subscreve, fala que, mas não há nesses autores a defesa disso, que tem que empurrar mesmo sem ter aprendido. Não tem nada disso, velho. Mas aí eles querem, né, colocar tudo na conta e colocar isso tudo como se fosse a mesma coisa. Eles colocam tudo isso aqui num pacote que é o pacote esquerdista. Cara, o Vygotsky até podemos entender como um esquerdista. O Piaget, ele vai contra o behaviorismo, cara. O behaviorismo é uma concepção que foi muito mais utilizada dentro, se pensar, da União Soviética do que o próprio pensamento do Piaget. O próprio Vygotsky também ele escreve a partir da União Soviética, questionando vários pontos da sociedade soviética da época, né? Então, tem um dos autores citados subscreve, né, o letramento, multiletramento e alfabetização. Hoje mudaram, né? Antigamente era alfabetização, hoje chama-se de letramento. Então o multiletramento, mudou-se o nome, mas a coisa deveria ser a mesma coisa, só que a eficácia já não é mais a mesma do que era outrora quando era a alfabetização. Isso porque houve um processo de universalização. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Esse processo de universalização começa no final da década de 80, se acentua a partir da década de 90, 92, não me engano, é um ano que sai o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que obriga, que tem vários dispositivos legais lá, que obriga o Estado a fornecer educação para crianças e adolescentes e obriga os pais também a colocarem as crianças e adolescentes na escola, porque pode ter punição tanto para o Estado, que não faz essa oferta, quanto para os pais que abandonam, chama de abandono intelectual. E também o ECA também prevê punições para aqueles alunos que são problemas, né? Porque os pais, isso aí pode ser considerado um abandono incapaz, ou um problema do pai ali que não está assistindo devidamente o filho nos seus estudos. Tem tudo isso no ECA. E depois vem a LDB em 96, que expande ainda mais isso. Aí é uma universalização, ou seja, uma massificação. Tanto a prova disso é que hoje está diminuindo as matrículas do ensino fundamental e médio nos últimos estudos, mas está aumentando nas creches, na pré-escola, na chamada pré-escola. Por quê? Porque os estados se viram obrigados por lei a aumentarem as vagas nas creches, nas pré-escolas. E
a população também está reduzindo, a taxa de natalidade tem diminuído. Não quer dizer que está nascendo mais crianças ao aumentar o ingresso de crianças na pré-escola. Na verdade, o que está acontecendo é que os governos cada vez mais estão proporcionando mais vagas. Antigamente muitas crianças ficavam fora, agora está quase universalizado isso. Mas aí tem um problema, né? Porque quando você universaliza, a qualidade cai, porque não tem condições de atender tanta gente, salas abarrotadas de alunos, com problemas de disciplina, com alunos indo para a escola para receber benefícios como Bolsa Família, e aí eles não têm interesse nenhum com o aprendizado e vão lá para atrapalhar, para ter a presença e ganhar o benefício. Aí nós temos um problema. E as escolas não sabem aplicar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ficam com medo de punir esses alunos, de dar suspensão para eles, ou de chamar os pais, acionar o Conselho Tutelar, para que esses alunos possam ter algum tipo de punição, e também a família ter algum tipo de punição, e assim as coisas possam funcionar de forma melhor dentro da escola. Então, a isso, né, essa é a questão do letramento, a diferença entre língua e linguagem. Parece que a autora ou a Paula Marisa não soube colocar isso muito bem, falando que há uma diferença. Língua é um sistema rígido de comunicação, né? Você fala aqui, você tem uma ortografia, tem uma sintaxe, tem todo um aparato da língua portuguesa, né? Tem as concordâncias que devem ser observadas, que está dentro da língua portuguesa. Agora, a linguagem, ela é um sistema de comunicação, e o sistema de comunicação geralmente é mais flexível, tanto que você consegue se comunicar sem usar a língua, o sistema rígido. Na internet, por exemplo, hoje em dia as pessoas usam VC para falar você, né, tem as abreviações, tem a forma, o índio lá, ele não conjugava bem os verbos, não tinha sujeito, verbo, predicado, ele não conjugava bem as pessoas, né, mim, ser, não sei o que lá. Então, ele conseguia se comunicar mesmo não tendo domínio da língua. É possível haver a linguagem, esse sistema de comunicação que serve para a gente se entender. A gente pode se entender independentemente de você usar a língua, sistema rígido de comunicação, né? Na questão da inclusão, a autora parece que fala lá segundo alguns estudos experimentais. Quais são esses estudos? A Paula Marisa não colocou. Eu gostaria de saber, segundo quais estudos experimentais. A questão da inclusão, de fato, é um problema sério. Que colocaram lá, com a questão da inclusão, pessoas portadoras de necessidades especiais dentro da escola para aprender com todos os outros. Mas só que os professores não estão preparados para receber esses alunos e não conseguem ensiná-los de forma adequada. Quando eles tinham atendimento especializado, geralmente nas APAES, ali você conseguia, com professores especialistas na área, ter algum tipo de desenvolvimento. Hoje as pessoas com portadores de necessidade especial não conseguem desenvolver. Ou a única vantagem que eles têm é a convivência social. Ele é colocado no convívio com pessoas ali consideradas normais, né? Então, a portadora de necessidade especial convive com as pessoas ditas normais, ele tem uma interação social que é interessante, e quem não tem a necessidade especial tem que conviver com essa e aprender que existem pessoas com essas condições em nossa sociedade e que precisam de uma atenção especial. Mas só que, em termos de aprendizado, para a pessoa portadora de necessidade especial, isso é extremamente prejudicial, porque ela não aprende, ela não consegue acompanhar quem é dito normal, e quem é normal também às vezes pode ser prejudicado, porque essa aqui exige muito atenção a portadora de necessidade especial, acabando que não se dá atenção para quem pode desenvolver mais, onde você poderia puxar mais e ensinar mais, né? Então, essa questão da inclusão. A linguagem verbal e a linguagem escrita, há uma diferença, claro, há uma distinção entre a linguagem verbal e a linguagem escrita. Geralmente a gente adquire a linguagem verbal primeiro e depois a linguagem escrita. Mas a linguagem escrita ela sofre uma influência da linguagem verbal sempre. Inclusive os alunos, na hora de escrever, eles acabam escrevendo muitas vezes como eles falam. Por quê? Porque não foi alfabetizado de forma adequada, né? E aí é onde entra a questão do preconceito linguístico também, que é uma coisa que a esquerda defende, né? Mas ela defende muito mais na questão da linguagem verbal do que na escrita. Na escrita, em especial a escrita acadêmica, a escrita formal, essa deve ser feita de forma adequada. Agora, para se comunicar, por exemplo, no âmbito da internet, né, de postagem, ou de qualquer outros, em outros ambientes, você pode até escrever de forma errada e ser compreendido. Então, você não pode, nesses outros ambientes, querer exigir aquela linguagem rígida, aquela ortografia perfeita, aquela cheia das concordâncias e todas as questões, né, formais da língua.
Isso é para ambiente acadêmico, para ambiente científico, para ambiente formal. Já para outros ambientes, está liberado. Desde que você se faça entender, consiga ser compreendido, está tranquilo a linguagem que você usar. Então, essa distinção que é feita também pela Emília Ferreira, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, e eles não defendem que você deve escrever errado e fazer as coisas tudo errado, não tem nada disso não, isso aí é balela. Se os processos são universais de aprendizagem da leitura e da escrita, Piaget e Ferreira têm razão segundo a neurociência, né, porque é o que eles defendem. Os processos são universais, existem constituições, existem faixas etárias que são universais ali que você pode aprender determinadas coisas. O sensório motor é você aprender a usar os sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, vai começar a experimentar e desenvolvê-los. A coordenação motora, usar os braços, usar as pernas, se equilibrar, pá. E depois, isso aí é universal. E é o que eles falam. Se a neurociência fala isso, então a neurociência não está refutando-os, pelo contrário, está endossando-os. Paulo Freire e Vygotsky são muito mais aplicados em escolas particulares do que nas públicas. Eles são muito mais usados nas escolas particulares do que nas públicas. Isso aí é fato. As públicas eles são muito menos utilizados porque não se dá muita ênfase ao lado do aluno, que é o que eles defendem, né, tanto o Vygotsky quanto o Paulo Freire, principalmente Paulo Freire. O Vygotsky mais vai dizer que o conhecimento é algo social. O método de alfabetização predominante é o fônico-silábico, tanto nos livros didáticos quanto nas salas de aula, com cartazes e EVAs com as letras e sílabas em ordem alfabética, como era antes nas antigas cartilhas. Isso ainda tem até hoje, né? E não há professores perseguidos por usarem o método fônico-silábico. Há resistência, sim, a adotar o método freiriano, do Paulo Freire, né, de alfabetização. Eles não usam o fônico-silábico. E qualquer outra metodologia que dê mais autonomia para os alunos também é questionado, porque isso é considerado baderna, né? E liberdade para os alunos, como socioconstrutivismo. Isso é considerado baderna. A direção da escola pega de cima do professor que faz isso, a direção, a supervisão. Professores conhecem e usam o método fônico-silábico e é ele que deveria ser questionado, porque ele não está conseguindo, né? Uma vez que os resultados estão por aí. Então, minha sobrinha, de 5 anos, ela faz ditado toda semana, por exemplo. O ditado é um exemplo de coisa do método fônico-silábico. Então, a responsabilização do socioconstrutivismo é o que ela faz. E como a gente pode ver através dessa análise, aqui não é isso que acontece, né? Os padrões de erro podem ser por conta na ortografia de dislexia e outros problemas sociais e cognitivos, que podem acontecer. E a falta de investimento não é um problema, ela vai dizer. Mas tanto que as escolas particulares pagam mais para os professores e os IFs também que pagam mais, que tem um plano de carreira, que tem uma perspectiva maior de desenvolvimento, que gastam mais, são os que têm os melhores resultados. Como que a falta de investimento não é? O professor ganha menos na escola pública, trabalha muito mais e em condições muito mais precárias. E aí não vem resultado mesmo não. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.